Graça e paz, povo de Deus, aleluia. Quero saudar a todos os nossos irmãos aí que estão online, com a paz do Senhor, paz de Jesus, paz de Deus, paz para todos os gostos, em nome de Jesus. Meu povo, estou com o coração apertado de estar aqui na igreja, mas não ter vocês aqui. É muito estranho estar pregando sem vocês aqui, para estar compartilhando junto conosco desse culto, né? E a gente sabe que quando as brasinhas estão juntas, pega fogo, né? Então, tô com saudade de vocês aí, viu? Um beijo no coração de todos vocês. Estou ansioso para vê-los pessoalmente. Amém? Desde já quero pedir para vocês abrirem a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 7. Lá na minha Bíblia fala assim, ó: e quem de vós, tendo um servo que ara ou apacenta um rebanho, se este chega do campo, lhe diz enquanto chega: reclina-te logo à mesa. Mas diz a ele: prepara-me algo para eu cear. Dispõe-te a servir-me até que eu tenha comido e bebido. Depois também tu poderás comer e beber. Acaso se agradeceria ao servo que fez o que foi ordenado a ele? Penso que não. Da mesma maneira também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei: servos inúteis somos, porque somente fizemos o que devíamos fazer. E sucedeu que, indo Jesus a Jerusalém, passava entre os samaritanos rumo a Galiléia. E ao ir se aproximando para entrar numa aldeia, saíram ao seu encontro 10 homens com lepra, pararam à distância e dando gritos diziam: Jesus, nosso mestre, tem misericórdia de nós. E ao vê-los lhe disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E sucedeu que enquanto iam, ficaram purificados. E ao ver um deles que fora purificado, regressou a ele e glorificava a Deus em alta voz. E se prostrou aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus respondendo disse: não eram 10 os que foram purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem se apartasse para vir dar glória a Deus, senão somente este de um povo estrangeiro? E ele lhe disse: põe-te de pé e vai-te, a tua fé te curou. Amém? Só até aí. Meus irmãos, essa narrativa aqui, que nós acabamos de ler, Jesus estava junto com os seus discípulos, indo a Jerusalém. E ele havia acabado de ter um certo embate ali com alguns fariseus e uns escribas que murmuravam porque ele estava junto, né, com os publicanos, junto com os pecadores, e ele ensinava. E então esses fariseus começaram a questionar Jesus, né, por que é que ele estava no meio deles. Então Jesus contou algumas parábolas para que eles pudessem entender de uma forma bem prática o que é que Jesus estava fazendo ali. E logo após essas parábolas vem essa mensagem que nós acabamos de ler aqui, que Jesus disse aos seus discípulos, né, algumas coisas, falou sobre o poder da fé, sobre ao perdão e as ofensas. E então ele começa ensinando: quem de vós, tendo um servo que ara ou que apacenta um rebanho, se este chega do campo, lhe diz: chega, reclina-te logo à mesa. Por que ele estava dizendo isso, meu povo? Porque ele queria mostrar as responsabilidades que nós temos também como servos. Porque é muito cômodo
a gente fazer só o que nos agrada, mas nós também temos responsabilidades a cumprir enquanto servos de Deus. Nós somos chamados servos, nós somos comprados por Ele, pelo teu sangue lá naquela cruz. Ele pagou o escrito de dívida que tinha sobre a minha vida e sobre a sua vida, e Ele nos comprou. Então a partir desse momento nós somos feitos servos deles também, servo dele, né? E então Jesus estava ensinando que eles têm responsabilidades, que estando o seu Senhor chamando eles para fazer ali o alimento, o Senhor espera que ele vá cumprir com as responsabilidades dele, que era preparar o alimento, trazer para que o seu senhorio coma, beba, e somente depois então que o servo vai se alimentar. Existe uma ordem a ser seguida, e eu vejo que na caminhada cristã também não é diferente, sabe? Nós temos alguns deveres a cumprir, nós temos algumas responsabilidades. E Jesus, ele disse aos seus discípulos que a principal responsabilidade que os discípulos teriam era ir pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando eles. E então nós temos essa missão, nós temos essa responsabilidade que não será cumprida por outra pessoa, a não ser por mim e por você, amém? Nós precisamos ter essa responsabilidade queimando do nosso peito. Ele espera algo de nós, como esse Senhor dessa passagem esperava o alimento, Ele espera que nós cumpramos a nossa parte, que é pregar o evangelho, sabe, a toda criatura. E é por isso que as igrejas sérias, as igrejas que são direcionadas por Deus, podem estar com suas portas fechadas, como nós estamos aqui. Estamos lá no Parque Bristo também, mas nós estamos ainda assim transmitindo a mensagem do evangelho pelo meio que nós temos, que é esse meio digital. Sabe, nós precisamos entender que hoje nós não vivemos em tempos diferentes desse tempo da Bíblia, onde nós temos alguns recursos que eles não tinham, e que a missão e a responsabilidade continuam a mesma. Nós precisamos transmitir a mensagem do evangelho e utilizar esses recursos que temos. Então você que está online aí, você que foi alcançado por essa mensagem, compartilha aí em nome de Jesus, manda lá no grupo da família, manda lá no grupo do seu jogo de futebol, compartilha com os seus amigos aí. Vamos pregar o evangelho juntos, sabe? Vamos utilizar esse meio de propagar essa mensagem juntos, porque a responsabilidade que nós temos como servos, como os discípulos de Deus, que é religar a humanidade a Deus, sabe? E então Jesus continua falando nessa mesma passagem no versículo 10: da mesma maneira também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei: servos inúteis somos, porque somente fizemos o que deveríamos fazer. Então, o que é obrigação? Nós não devemos esperar algum tipo de aplauso ou algum tipo de reconhecimento em fazer algo que já é esperado que a igreja se posicione e faça. Já é esperado que a igreja seja hospital para essas pessoas que estão carecendo. É esperado que a igreja interceda pelos pedidos de oração, como foi feito aqui agora há pouco pelo nosso apóstolo. Vocês viram o exemplo que ele deu aqui na prática? Porque é isso que se espera da igreja, sabe? Só que nós estamos vivendo em tempos tão bagunçados que às vezes simplesmente você agir de uma forma ética, de uma forma coerente, fazer o que te é obrigatório, já é algo diferente, né? E enquanto nós devemos pensar nisso, falar assim: poxa, será que eu estou fazendo somente o que eu sou comissionado a fazer? E vamos mais fundo um pouco: será que pelo menos o que nós fomos comissionados a fazer, nós estamos fazendo? Nós estamos libertando os cativos, estamos curando os doentes, estamos propagando a mensagem do evangelho a todos que precisam dessa mensagem? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de muita fragilidade emocional dentro das famílias. Aqueles que não perderam ente querido estão vivendo problemas familiares pelo fato de estar muito tempo dentro de casa. Antes o marido saía para ir trabalhar, a esposa também fazia os seus afazeres lá, então eles só se viam um pouquinho, já se via, ficava ali tudo bem, dormia e depois na rotina de novo outro dia, né?
Agora pensa que dentro dessa família está o marido lá o dia inteiro, os filhos correndo pela casa, a mulher querendo limpar a casa, mas o marido está lá no sofá, ela manda ele ir para o quarto, aí ela vai limpar o quarto, o homem está no sofá, daqui a pouco vem as crianças e bagunça tudo que ela acabou de arrumar. Então nós estamos vivendo esse caos, gente. Não é só externo, também algumas famílias estão enfrentando isso dentro de casa. E onde é que elas vão encontrar uma palavra de apoio, uma palavra de esperança, uma palavra de perseverança, se não houver eu, se não houver você, se não for na nossa vida propagando essa mensagem do Evangelho? Sabe, se não existirem essas lives que nós estamos fazendo aí, trazendo um pouco de luz ao coração das pessoas, ao entendimento delas, algumas maneiras práticas delas aprenderem a passar por todas essas situações. E então Jesus ensina aos seus discípulos que, se eles fizerem somente o que é esperado, servos inúteis eles são. Meu Deus! É muito forte isso, gente. Parte-se do princípio que a vida com Deus, ela é baseada em um relacionamento com o Pai. Se você com a sua esposa ou com o seu marido fizer somente o que é obrigatório, como vai ser o relacionamento de vocês? É um relacionamento que tende a esfriar, sim ou não? Porque falta a surpresa, falta aquela paixão que te movimenta a fazer coisas que sem ela você não faria. Quando nós estamos apaixonados, nós vamos além de todos os limites, simplesmente para agradar ou chamar a atenção da pessoa amada. E por que é que para Deus nós não fazemos da mesma maneira? Planejamos fazer algo que está além dos nossos limites para poder chamar a atenção dEle, para poder agradá-lo. Simplesmente pensando em aquecer o relacionamento com Deus. Sabe, às vezes a gente pode olhar e falar assim: não, mas eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu sou dizimista, ajudo em obras sociais, faço caridade, sou piedoso. Tudo bem, isso já é esperado de um cristão, mas e o que não é esperado você está fazendo? Eu tenho certeza que Deus te colocou nessa live aí para você ter essa consciência que dá para a gente entregar um pouquinho mais. Sabe, ainda que você pode olhar e falar assim: poxa, mas eu já estou no meu limite. Saia da sua situação, olha por fora que você vai ver que você consegue entregar um pouquinho mais. Você consegue ir além, sabe? Você consegue, enquanto você está lavando uma louça, você colocar lá uma pregação para ouvir, consegue colocar um louvor e ir lavando a louça e orando em línguas, sendo um momento de comunhão com Deus. Então, às vezes você pode falar assim: poxa, mas eu não tenho mais tempo, a minha rotina está me consumindo. Então vai orando em línguas no seu carro, no trajeto para o trabalho, vai orando em línguas dentro do ônibus, Deus vai te tomar lá no ônibus, vai alcançar as pessoas que estão do seu lado. Sempre dá para a gente ir um pouquinho mais fundo no rio de Deus. Sempre dá. E teve um profeta que teve uma visão onde um anjo ia o guiando, né? E ele ia entrando dentro das águas e o anjo ia falando assim: vem mais, vem mais. E já eram águas que davam nos artelhos, daqui a pouco eram águas que davam nos joelhos, e o anjo falando: vem mais, vem mais. Quem já foi entrando devagarinho na água sabe que vai chegando essa região aqui, já não é muito confortável. Mas o anjo está falando: vem mais, vem mais. E então o profeta foi indo, até um lugar onde que já não dava mais pé. Se ele quisesse continuar respirando, ele precisava nadar. E então quando ele fica nadando, as águas que tomam conta ali, a correnteza que toma conta da sua vida. E então já é um lugar que nós não temos mais controle. Então tudo está nas mãos de Deus, sabe? Deus quer nos levar a esse lugar onde o controle está na mão dele. Se você está entendendo essa mensagem aí, manda um coração para cima em nome de Jesus aí, meu filho. Deus quer te levar onde o controle é totalmente dele, o controle está totalmente entregue em suas mãos. Sabe, por mais que a gente tenta se debater, por mais que a gente tenta tomar decisões e atitudes
com a nossa própria força, baseada no nosso próprio intelecto, naquilo que nós conhecemos. Deus tem te chamado para um secreto com Ele, algo profundo, algo que é somente Ele e você, algo que Ele vai conduzir a tua vida, Ele vai te tomar pelas suas mãos e Ele vai ser o seu senhorio. Mas para isso nós precisamos ir além daquilo que já nos é esperado, aquilo que como servos nós precisamos entregar, que é o nosso serviço, a nossa adoração. Isso tudo já é esperado de nós, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai colocar no seu coração aí algo que você pode fazer para agradá-lo, porque o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Tem ideia do que é isso? A Bíblia fala que o espírito do homem conhece as suas profundezas, conhece suas raízes. E o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. E é esse Espírito que está aí dentro de você, aleluia. Esse Espírito que está aí dentro, esse Espírito que está aí dentro. O Espírito que conhece o íntimo de Deus, conhece, sabe tudo que está dentro de Deus, tudo que está nos seus planos, tudo que está no seu coração, tudo que está dentro de Deus, Ele conhece na profundeza, e Ele está aí dentro de você. Então comece a dar mais volume à voz do Espírito na sua vida, permita que Ele te guie, porque você será guiado de acordo com o que está no coração de Deus, aleluia. E a mensagem de Jesus aos seus discípulos, ela é tão objetiva, tão prática, eficaz, verdadeira, que logo em seguida, a hora que Ele está ensinando os seus discípulos, Ele decide continuar o seu caminho para Jerusalém. E nós entramos aqui no versículo 11, que fala assim: e sucedeu que indo Jesus a Jerusalém, passava entre os samaritanos rumo à Galileia. E ao ir se aproximando para entrar numa aldeia, saíram ao seu encontro 10 homens com lepra, que pararam à distância. E Jesus acaba encontrando no seu caminho a prática daquilo que Ele havia ensinado para os seus discípulos. E nós vamos ver juntos isso. Olha que interessante. Eles pararam a certa distância. Lá em Levítico está escrito como deve ser o tratamento com uma pessoa doente, com lepra. A lepra, ela é uma doença que dá na pele e ela é contagiosa. Então o leproso, ele deveria ficar no mínimo a 100 passos de distância de uma outra pessoa. Eles ficavam reclusos da sociedade, eles ficavam fora dos muros da cidade. Porque segundo aí a lei, até as coisas que eles tocavam ficavam impuras. E então, quando Jesus está passando por Samaria e rumo a Galileia, aproximando-se de uma pequena aldeia, saíram ao seu encontro 10 homens que pararam à distância. Sabe, eles respeitavam as leis, respeitavam a sua realidade. Eles sabiam que por mais que Jesus estava ali, aquele que teria o poder de lhe trazer a cura, e é por isso que eles vão lá e gritam para que Jesus tenha misericórdia deles. Eles sabiam, porque eles ouviram falar de Jesus, ouviam sobre o poder curador que estava na vida de Jesus. Então eles sabiam que eles poderiam ir a Jesus, que Jesus os curaria, mas ainda assim eles respeitam o que foi determinado por Deus, porque tudo o que foi escrito lá em Deuteronômio, em Levítico, toda a Bíblia foi escrita, inspirada por Deus, e quem deu essa ordem foi o próprio Deus. Então eles respeitam os direcionamentos de Deus. Sabe, em gritos eles diziam: Jesus, nosso mestre, tem misericórdia de nós. Eles reconheciam em Jesus o rabi, o mestre, reconheciam o poder que estava na vida de Jesus, mas nem por isso eles romperam princípios. E deixa eu te falar uma coisa: existe poder para ser acessado, sim,
em Jesus. Existe cura, existe libertação. Jesus fez muitos milagres, muitos prodígios. Então tem tudo isso nele. E o que estava nele através do Espírito Santo, que hoje está em nós também. Então está disponível para nós, mas não tem como acessar isso se houver ruptura, se houver quebra de princípios. O próprio Jesus respeitou o que havia na lei, sabe, aquilo que Deus havia estabelecido como princípios, o próprio Jesus respeitava. Porque Jesus, ele logo falou assim, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E sucedeu que enquanto iam, ficaram purificados. Porque Jesus não se aproximou, não impôs as suas mãos, não fez um barrinho, não cuspiu neles. Porque existia um princípio que Jesus estava sabendo que ele precisava cumprir isso. Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas sim cumprir a lei. E então Jesus mais uma vez está sendo perfeito. Enquanto homem, ele conhecia as Escrituras, gente. Olha como é importante demais a gente conhecer os princípios bíblicos. Porque Jesus manda eles ir aos sacerdotes, porque era o sacerdote que devia analisar se a pessoa estava de verdade curada ou não, para estar apta a voltar ao convívio. Então, quando um leproso falava assim, eu estou curado, eu estou tudo bem. Peraí, tudo bem? Não, vai lá pegar o veredito do sacerdote, que é o sacerdote quem vai te analisar e ver se está tudo certo com você. Não teria como a bênção, o milagre acontecer, se houvesse no meio do caminho a quebra de princípios. E Jesus sabia disso, que ele precisava cumprir com tudo o que Deus havia determinado que fosse cumprido pelos homens. E então, enquanto eles iam, eles ficaram purificados. Olha só como a palavra de Jesus, ela é tão assertiva, gente, que quando a gente começa a cumpri-la na nossa vida prática, as coisas acontecem. Jesus não falou para eles, sejam curados em meu nome. Olha aí, recebe a sua cura. Não, Jesus lançou uma palavra. Já que você quer ser curado, então vai cumprir com o que a lei manda. A lei manda que quem é curado se apresente diante do sacerdote. Então vai lá e cumpra essa lei, que você vai ser curado pelo seu ato de fé. E eu fico imaginando uma pessoa que estava toda leprosa, vendo o seu corpo ali, recebeu uma mensagem de um homem como eu, como você, falando assim, então vai lá e se mostra para o sacerdote. Na hora que você recebe essa mensagem, qual o primeiro pensamento que vem? Como que eu vou chegar dentro da cidade com a lepra? Como que eu vou entrar pelos muros da cidade leproso? Eles vão me apedrejar lá dentro, eu vou morrer. E aí, meu irmão, fica a escolha. Você prefere obedecer Jesus, ou dar ouvidos a essa voz que tenta te parar, ou dar ouvidos à voz que tenta fazer você esmurecer e não olhar para a mensagem que Jesus já falou para você? Uma vez ele com seus discípulos dentro do barquinho falou, vamos ao outro lado. E no meio do caminho, o que é que começou lá? Começou uma tempestade e os discípulos ficaram apavorados, porque eles estavam olhando somente para a tempestade e haviam se esquecido da mensagem do mestre, que era, vamos ao outro lado. Se Jesus disse que eles chegariam do outro lado, então não havia por que temer. E quando eles foram acordar Jesus vira para eles e fala assim, meu Deus, vocês não têm fé não? Meu Pai da glória, a mensagem já foi mandada, a palavra já foi liberada, sabe, a palavra de Deus já foi liberada sobre a sua vida. O que Deus falou, o que Jesus falou que ia acontecer, vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, você já tem uma palavra liberada, assim como esses leprosos tinham. A diferença entre nós e eles é que eles foram. Eles não pararam no caminho, eles não pararam na muralha, eles não pararam nos muros da cidade. Eles entraram para dentro da cidade e foram até o sacerdote. E no caminho, eles foram curados, porque eles começaram a colocar em prática as palavras de Jesus. Sabe, e nós temos aqui em nossas mãos muitas palavras dele, muitos direcionamentos práticos para a nossa vida, que quando nós colocarmos isso em prática, viveremos também os milagres naquilo que nós precisamos. Não é o doutor que vai te dizer se o teu problema de saúde tem cura ou não tem. Não é, sabe, a medicina, não são os estudos, nada vai te dizer o que é que você precisa, a não ser a voz de Deus falando em sua direção. Se Ele diz que tem cura, meu irmão. Se Ele diz que você vai ser curado, você vai ser curado. Se Ele diz que Ele vai te prosperar, você vai ser próspero. Sabe, se Jesus falou algo a seu respeito, traga essa memória no seu coração, porque vai acontecer em nome de Jesus, mas vai acontecer a hora que você der passos de fé sobre o que Ele falou. Sabe, se Jesus já falou para você que você será próspero ou empresário, o que você está esperando para abrir pelo menos um CNPJ? É dar passos sobre a mensagem que Ele te deu. Se Jesus já falou que Ele ia te levar para outros lugares, por que você ainda não foi tirar o seu passaporte? É dar passos de fé sobre aquilo que Ele falou que ia acontecer. E então os leprosos foram, e eles foram purificados enquanto iam. E ao ver um deles que fora purificado, regressou a ele e glorificava a Deus em alta voz. Ele deu um passo de fé, e ele foi curado junto com os 9. Só que a hora que ele viu que ele foi curado, ele preferiu que a aceitação das pessoas, a aceitação da sociedade, esperasse mais um pouquinho, porque ele ia fazer algo além do que era esperado. Aleluia! Ele ia fazer algo além do que é esperado, porque o que era esperado é que eles fossem desfrutar da liberdade que agora eles tinham. Agora eles poderiam voltar para suas famílias, agora eles poderiam ir ao mercado, agora eles poderiam voltar ao seu convívio em sociedade, porque quem autorizaria isso seria o sacerdote, e eles estavam já curados, indo de encontro ao sacerdote. Mas teve um deles que parou no meio do caminho e falou: eu vou fazer algo que é além do que é esperado. A minha família está lá, eles vão ficar muito felizes quando eles me veem, mas eles podem esperar só mais um pouquinho. Sabe, o comércio está lá, mas ele vai continuar amanhã lá. O encontro que eu vou ter com a sociedade pode esperar mais um pouquinho. Primeiro eu vou voltar para agradecer aquele que me curou, aquele que lançou uma palavra profética sobre a minha vida, e hoje eu sou curado por causa das palavras do direcionamento, por causa daquilo que Ele me ensinou a fazer, me direcionou a fazer, e então eu vou lá adorar a Deus pela vida dele. E olha que interessante, e ao ver um deles que fora curado, regressou a ele, a quem? A Jesus, e glorificava a Deus. Ele reconhecia a autoridade que estava na vida de Jesus, mas ele adorava sempre ao Pai, porque ele sabia que Jesus ali era um representante do reino de Deus. Sabe quantas pessoas que estão ao nosso redor, que precisam, sabe, ser direcionadas pelas palavras que saem da minha boca, que saem da sua boca, pelas palavras que vão ser direcionadas através do Espírito Santo que está na nossa vida, e as pessoas vão receber a sua cura, vão receber o favor de Deus que estão precisando através da sua vida, e elas vão glorificar a Deus, porque Deus é na sua vida. Aleluia! Só que eles precisam reconhecer que existe um Deus na sua vida, é como reconhecer que existia na vida de Jesus. Eles ouviam falar que existia um poder curador na vida de Jesus, então quando eles viram Jesus, eles clamaram pela misericórdia dele, porque eles sabiam que através de Jesus viria a cura, mas quem ia curar? Era Deus.
Sabe, quem te olha aí, quem está ao seu redor, da sua família, no seu trabalho, espera que você coloque as mãos na cabeça dele, que você imponha as mãos, que você unja-o com óleo, para que eles sejam curados, porque eles têm fé que você é um homem ou uma mulher de Deus, mas que quem cura é Deus que está na sua vida. E nós hoje, como nós estamos hoje nos apresentando, onde nós estamos inseridos, será que as pessoas olham para nós e veem homens e mulheres de Deus, veem homens e mulheres que têm o poder de Deus na sua vida pronto para liberar palavras de cura, para liberar palavras de prosperidade, de libertação? Cutuca o seu vizinho aí do seu lado e fala assim: meu filho, você está sendo embaixador de Deus nessa terra? E se prostrou aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Gente, Jesus é lindo demais, porque o povo samaritano, eles eram uma mistura do povo judeu com o povo pagão. E então o povo judeu não gostava deles. E por resposta a isso, eles também não gostavam do povo judeu. E Jesus, ele era judeu. Só que Jesus entendia que a missão que ele tinha era religar a humanidade a Deus, independente de quem fosse, independente se as pessoas da sua cidade, se as pessoas do seu convívio gostavam ou não, ele tinha uma missão que não poderia ter barreiras, não poderia ter critérios. A missão dele era religar a humanidade a Deus e ensinar as pessoas os caminhos que elas deveriam andar para chegar nele, o que elas deveriam fazer para movimentar o reino dos céus. E ele estava sempre ensinando como que é o reino dos céus. Só que ele não escolheu a quem ele ia falar, tanto que nós começamos aqui falando que ele estava com os publicanos, com os fariseus, com os pecadores, com as prostitutas, pessoas que são excluídas da sociedade. Mas Jesus estendeu a mensagem do Evangelho a todos eles, sabe? E a mim, a você fica também essa missão. Nós precisamos levar o Evangelho a todos, até aquele que você olha e fala assim: nossa, mas esse é um fofoqueiro de plantão. Não importa, Jesus também ama ele. Ah, mas o meu chefe, ele é de outra religião. Não importa, quem convence não é você, quem convence é o Espírito Santo. Ele vai te dar discernimento, sabedoria para falar as coisas certas no momento certo. Você só precisa estar disponível para o que ele vai fazer na sua vida, através da sua vida. Nós precisamos amar a todos, fazer o bem sem importar a quem. Jargão. Mas essa é a nossa missão. E aqui também fica uma lição, né, para nós, porque a atitude desse leproso samaritano foi o único que voltou para agradecer a Deus, o único que quis adorar. O único que se preocupava em adorar a Deus era esse leproso de Samaria. E a Bíblia nos conta também que tinha uma mulher que estava num poço bem no meio-dia. Jesus chegou ali, e a hora que ela viu que Jesus era um profeta, qual que foi a primeira pergunta que ela fez para Jesus? Onde devemos adorar? Sabe, ainda que são pessoas que eram excluídas, né, teoricamente do povo de Deus, havia um desejo ardente no coração deles de adorar a Deus. Sabe, e nós hoje, nós somos esse povo gentil, o povo que foi alcançado pela graça de Deus, e dentro dos nossos corações queima uma chama de adoração a Deus. Sabe, nós brasileiros, nós participantes dessa nação, que já foi alvo de muita palavra profética, que o Brasil seria o celeiro para o mundo de homens e mulheres de Deus.
Sabe, e no nosso país tem muita gente que tem essa chama ardendo dentro do seu coração de adoração a Deus, de adorá-lo de uma forma extravagante, de adorá-lo de uma forma que vai além daquilo que nos é obrigatório. E é isso que precisa queimar nos nossos corações também. Sabe, nós vamos experimentar o milagre, vamos experimentar milagres, quando começarmos a colocar em prática os preceitos que a Bíblia nos ensina. E então esse samaritano adora a Jesus, ele se prostra, né, diante de Jesus, o adorando. E então Jesus respondendo, não eram 10 os que foram purificados? E os outros 9, onde estão? Meu Deus! Isso é muito profundo, gente. Jesus, ele liberou uma palavra, e dessa palavra 10 pessoas foram alcançadas. E eu fico imaginando o que estava no seu coração quando ele viu apenas um voltar para agradecer a Deus pelo milagre que havia acontecido. E esse único que voltou não era um judeu. Eu fico imaginando que Jesus ficou pensando assim: onde está o coração do meu povo, do povo de Deus? Onde está o coração do povo escolhido por Deus que não está na adoração? Onde estão os outros 9? Se não é na gratidão, onde é que está o coração deles? Sabem receber o favor, sabem receber o milagre, mas não conseguem fazer nada além do que lhes é obrigatório. E um dos maiores embates que Jesus teve na sua caminhada era combater essas hipocrisias, sabe? Em combater as pessoas que se diziam tão religiosos, tão de Deus e tal, mas que não tinham amor ao próximo. De que adianta se dizer tão santo, tão puro, né, tão separado, se não consegue amar o próximo, se não consegue voltar para agradecer tudo que Deus já fez na sua vida? Sabe, olha só de onde Deus te tirou, onde que Deus te colocou hoje. Olha para quem você é hoje, quem você era um pouco atrás. Lembre-se de onde Deus te tirou. É momento de agradecer a Deus por tudo que Ele já fez na nossa vida. Sabe, que hoje nós possamos ser achados como esse samaritano que voltou para agradecer, e não como os outros 9 que não agradeceram. Talvez foram cumprir com suas tabelas, né? Cumprir lá com os seus afazeres. Quem sabe ali no meio não tinha, como na parábola do bom samaritano, algum levita que pegou uma lepra e agora estava lá para fora. Quem sabe lá no meio não tinha alguém que servia no templo, que pegou a lepra agora. Quem sabe ali no meio não tinha algum sacerdote, que quando recebeu a cura, voltou para cumprir a sua tabela, a sua religiosidade, mas não voltou para ter um momento de adoração, não voltou para ter um momento com Jesus, momento de celebração, porque momentos de gratidão geram isso. Quantos já foram aniversários aí, gente, festivos, festa de casamento, festa de bodas, festa de um monte de coisa que a gente tem, e é um momento gostoso estar em comunhão, né? Estar com esse sentimento de gratidão. Obrigado, mais um ano de vida. Obrigado, me casei. Obrigado por 25 anos de casado. Obrigado a esse sentimento de gratidão. Então, a celebração onde há gratidão. E eu fico imaginando esse momento, a hora que Jesus vê esse voltando e ele pergunta, né? E os outros 9, onde estão? Não houve quem se apartasse para vir dar glória a Deus, senão somente este de um povo estrangeiro? Olha o que estava no coração de Jesus. Quando nós vamos adorá-lo, precisamos apartar-nos para ir dar glória a Deus. Eles foram em direção à cidade onde estava o templo, afinal o sacerdote estava dentro do templo. E na cidade tem muitos afazeres.
E eu imagino que dentro da cabeça de Jesus passou isso, falando assim, poxa, se eles não voltarem é porque eles estão fazendo alguma coisa para lá. Foram ver família, enfim. E eles não se apartaram, não se retiraram para ter um momento de adoração a Deus. Moisés, quando estava no deserto, ele construiu a sua tenda fora do povo, do meio do povo lá. Porque lá fora é onde que descia aquela coluna e falava com ele face a face, como se fala com um amigo. Ele saiu do meio do povo e se apartou para ter um momento de comunhão, de relacionamento com Deus. E esse daqui também fez isso, ele saiu de novo da cidade, ele se apartou e voltou para adorar a Deus. Sabe, isso nos ensina que nós precisamos também na nossa vida separar tempo para se apartar de todas as coisas, se separar de tudo o que nós estamos envolvidos, conectados, do celular, até da nossa família, se apartar um momento ali para poder e ter intimidade e agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito na nossa vida. Mas o crente é bom para pedir, né? Tem que ser bom também para agradecer. Porque a maneira que nós somos gratos, Deus vai colocando mais em nossas mãos. Jesus mesmo ensina, aqui perto dessa parábola, Ele vai falando que quem é fiel no pouco, é infiel também no muito. Amém ou não amém? E se você é infiel na gratidão, como que você quer que Deus te coloque em muitas experiências com Deus, sendo que você não vai dar glórias a Ele? Talvez você vai poder falar assim, foi eu sou o cara. Isso aqui é resultado de toda a minha oração, da minha teologia. Isso aqui é resultado de todo aquele sacrifício que eu faço. Mas não vai dar glória a quem de fato fez o milagre através da sua vida, sim. E então nós precisamos aprender com esse samaritano, que ele separou o momento, reservou aquele momento para ir adorar a Deus. E é isso que Jesus estava falando. Não houve quem se apartasse para vir dar glória a Deus, senão somente esse, de um povo estrangeiro. E os judeus, e o povo de Deus, cadê ele? E ele lhe disse, põe-te de pé, vai-te, a tua fé te salvou. Gente, e aqui está a chave para a gente encerrar aqui, está a chave da nossa mensagem de hoje. Estamos vivendo um tempo onde nós precisamos de cura. Estava falando com a minha família que está lá no Nordeste, e lá a minha prima, as duas primas trabalham hoje na área da saúde, e elas estavam comentando que o Covid, né, tá lá, tá bem complicado lá também, porém existem coisas piores, a situação está mais feia lá em outras doenças, que estão assolando o povo. Tem Covid lá? Tem, mas tem outras doenças, que aí o povo precisa da UTI para ir tratar essas doenças, e não dá, porque está reservado para o Covid. E então existem outras doenças também que estão assolando o nosso povo, não é somente esse Covid, não. Sabe, estamos em um momento em que nós precisamos da cura, precisamos de estar protegidos, precisamos de estar blindados por Deus mesmo, gente. Porque a coisa está preta, não é somente com aquilo que sai nos noticiários, não. Tem muita coisa acontecendo que não é noticiado na televisão. Sabe, tem muita gente que está precisando dessas mensagens proféticas, precisando da cura, sim. E Jesus tem cura para dar. Tanto que Ele deu para 10 leprosos de uma lapada só. Deu para 10. Só que Ele tem algo a mais para entregar do que a cura. Existe uma região mais profunda que nós podemos ir no Espírito Santo de Deus. Existem regiões que nós podemos acessar através do Espírito de Deus, que vai além de uma cura física, vai além de um favor de Deus físico para este mundo, vai além, sabe, daquilo que nós estamos precisando, daquilo que nós estamos tendo de limitação na nossa vida. Jesus disse para ele, põe-te de pé e vai-te, a tua fé te salvou. Então ele foi salvo, porque ele era um povo que não era um povo de Deus, e a partir desse momento, a hora que Jesus libera a palavra de salvação para a vida dele, ele passa a ser participante da promessa de Deus.
Sabe, existem coisas mais profundas que estão disponíveis em Jesus. Nós precisamos ir lá alcançá-los. Pense numa coisa, gente, nós servimos o Deus que rege o universo inteiro. O mundo inteiro está nas palmas de suas mãos. E a mão que move o mundo pode mover a sua situação. Você só precisa ir mais fundo. Você só precisa ir além daquilo que lhe é obrigatório. Buscar a Deus, se resguardar, se separar, para ter um momento de adoração a Ele. Aleluia! Está aí a fórmula. Está aí como que nós devemos agir para poder alcançar isso em Deus, alcançar o favor de Deus. E a mão que move o mundo vai mover tudo a seu favor em nome de Jesus. Sabe, existem palavras que vão ser liberadas em direção da sua vida, da sua família. Palavras de cura, palavras de prosperidade, palavras de libertação. Você só precisa honrar princípios, cumprir princípios e entregar além do que lhe foi pedido. Amém?